Ex-líder estudantil e mais jovem presidente do Chile, Gabriel Boric, de 35 anos e da Frente Ampla de Esquerda, obteve no segundo turno das eleições chilenas 56% dos votos, 10 pontos percentuais a mais do que o adversário, o ultradireitista José Antônio Kast. Ele assume o Palácio de la Moneda em março e tem a tarefa de estabilizar a economia chilena em um cenário de inflação galopante, reestruturar o quase falido sistema previdenciário e combater as desigualdades sociais amplificadas pela pandemia da Covid-19. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Fabrício Pereira, que é professor de Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e que tem pós-doutorando no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago, no Chile. Boa noite, professor Fabrício Pereira. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Professor, o que espera o governo, né, de Gabriel Boric, que assume agora em março? Ao longo desse ano de 2002, como eu havia falado aqui, o Chile vem num momento delicado, né? Covid, desemprego, essa questão previdenciária. Queria que o senhor falasse para a gente o que espera, aliás, o atual presidente Gabriel Boric vai enfrentar, vai esperar agora, quando assumir o governo do Chile agora em março. É claro que ele espera, assim, o que ele vai encontrar são muitas dificuldades, né? Mas nós temos que ter esperança num quadro de retomada de governos progressistas na América Latina, de retomada da onda rosa, uma nova onda rosa. O governo do Gabriel Boric tem uma oportunidade muito grande de propor programas novos e representar alguma coisa nova na América Latina, né? Então, você já mencionou algumas das dificuldades que ele vai encontrar. Eu acrescentaria que é um governo de base minoritária no parlamento, né? Ele vai ter minoria parlamentar. Por outro lado, ele está mais articulado e combina mais com o clima atual do Chile, que vem desde o chamado estalido social, né, de outubro de 2019. Então, o Chile passa por um processo de refundação da política, de refundação das instituições, que acabou se traduzindo, depois da Revolta Popular, na proposta de Assembleia Constituinte, né, chamado lá Convenção Constituinte, que foi aprovada pela população e está em pleno andamento. Então, o Gabriel Boric está em sintonia com a Convenção Constituinte, que é majoritariamente de esquerda e cidadã, né? Uma representação de movimentos sociais, movimentos indígenas, movimentos feministas, e também em sintonia com esse processo de transformação que começou com a revolta de outubro de 2019. Então, há debilidades, mas também há fortalezas. Temos que considerar isso. Sim, sem dúvida. Professor, ainda analisando esse passar, né, essa construção, melhor dizendo, da resistência mais à esquerda, mais progressista, que começa, como você muito bem pontuou, em 2019 e coroa-se agora com a vitória de Boric, mas eu queria perguntar sobre como foi. A vitória pode ter sido contundente de Boric, no entanto, até o segundo turno, o que existia era um Chile dividido e de dois polos extremamente opostos. Então, também como fica esse aceite da própria população que não queria Boric, tendo agora, portanto, que ser governada por ele. Ou seja, o que eu quero te perguntar, no fundo, é o seguinte: o pinochetismo foi de fato enterrado no Chile com a vitória de Boric? Não, né? Tem um pouco de otimismo, né? Considerar que foi enterrado, mas é claro que com um eventual fracasso de um governo do Gabriel Boric, se revive esse neopinochetismo representado pelo Kast, né? Não está morto,
tem uma representatividade grande na sociedade chilena, né? Obviamente, como em todas as situações, não foi a maioria da população que foi para as ruas em 2019, né? Uma grande parte da população ficou muito incomodada com todo aquele processo, com que essa parte da população leu como desordem, né? Caos social, baderna, enfim, pelo tudo que a gente já conhece mais ou menos, né? E queria uma estratégia agora, uma saída de mão dura, mão forte, né? Que representasse paz e ordem social. E isso foi traduzido na candidatura do Kast, né? Então, isso segue vivo, não foi... foi derrotado, mas não foi, vamos dizer, sepultado na eleição. Vai fazer uma oposição forte ao novo governo e, em caso de crises, fracasso dessa experiência, vai voltar com força nas próximas eleições, né? Eu agregaria um outro elemento à sua pergunta. Qual? Metade no primeiro turno, né? Mais da metade dos eleitores não apoiaram o Boric, né, no primeiro turno. Isso. Eu agregaria que mais da metade da população nem foi votar, que é uma eleição que não é obrigatória, né? O voto não é obrigatório no Chile. Então a participação gira em torno de 45% a 50%. No caso, no primeiro turno ela foi menor que 50%, né? Então tem uma população também chilena que está alheia à política, que considera que tanto faz se eleger um candidato como o Boric, um candidato como o Pinheiro, como o Cássio ou qualquer outro, né? São todos iguais. Tem um pouco de clima que a gente poderia traduzir como que se vaiam todos, né? Que se vão todos, uma coisa antipolítica muito forte, que teve no Brasil em 2018 também, né? Antipolítica, antipartidária, enfim, antissistema político. Mas também tem um aleiamento, um afastamento de uma parte da população que considera que a sua vida não melhora e nem pode melhorar a partir da política, mas só a partir do seu próprio esforço individual, ou a partir da religião, ou a partir das redes, das relações de amizade, né? Enfim. Então, mais da metade da população chilena está alheia à política ou numa postura antipolítica. São duas coisas diferentes, né? Isso não acontece só no Chile, isso tem sido uma tendência global até, nas democracias contemporâneas, né? Então o Boric e qualquer alternativa de esquerda, de nova esquerda, se enfrenta com isso também. Como reanimar as pessoas, né? Como apresentar um projeto novo. Professor, inclusive, em relação a tudo isso que o senhor acabou de falar, tem outra questão, né? Pelo menos na minha opinião, que eu imagino, como é que o Gabriel Boric vai conseguir implementar políticas, né, progressistas, uma vez que ele não tem maioria no Congresso, né? Isso pode dificultar a vida do presidente atual que vai assumir agora em março. E tem mais, né? Aquela questão da Constituinte. Ele assume, aí depois que vai ser aprovada a nova Constituinte do país. Como que fica esse cenário, professor? Tem toda a aparência de um governo de transição, né? Assim, o começo do governo vai conviver ainda com essa convenção constituinte em andamento. Depois vai ter o referendo, né, para aprovar a nova Constituição. Esse referendo vai ser obrigatório, o voto vai ser obrigatório, né, nesse caso específico. Então, um processo que vai levar pelo menos o primeiro ano de governo dele. E os anos seguintes vão ser de institucionalização das políticas que vão ser definidas na Constituição, porque a gente sabe que uma coisa é o que está escrito na Constituição, outra coisa é toda aquela produção de regulamentos, leis orgânicas que acontecem depois, né? Que tem que traduzir em instituições e traduzir em políticas o que está previsto na Constituição. Isso leva alguns anos, então provavelmente o governo Boric vai ser de aprofundamento
e consolidação desses direitos que vão ser previstos na Constituinte chilena, na Constituição chilena, na nova Constituição, que provavelmente vai ser bastante progressista, né? Então, o papel principal do Boric, me parece, é consolidar isso e abrir espaço para uma nova etapa na história do Chile, né, que começou a se abrir em 2019 e me parece que só vai se fechar esse período de transição no final do governo dele. Então, eu acho que ele tem muita chance de ser exitoso nesse sentido, garantir que a Constituinte trabalhe com calma, termine, que a Constituição seja aprovada e seja regulamentada, né? Fora isso, ele vai ter uma base parlamentar pequena, mas que vai ser ampliada pelos setores de centro-esquerda e centro que apoiaram ele no segundo turno, né? Então, ele tem aproximadamente, com isso, metade do parlamento. Ele não conseguiria passar no parlamento propostas de modificação da Constituição, mas isso não é necessário num quadro em que está ocorrendo paralelamente uma Assembleia Constituinte, né? Tem um duplo poder aí. E nessa Assembleia Constituinte que vai criar a nova Constituição, as esquerdas têm maioria, né? A própria Não tem composição que da contar com isso. Constituinte, né? Já demonstrava isso, né? Ele tem que contar com o trabalho da Constituinte, mais do que do parlamento. E no parlamento ele não vai ter exatamente maioria, mas ele tem uma base que é suficiente para governar e evitar políticas de boicote, um eventual impeachment, né? Para isso ele tem uma base. Certo. A gente tá falando do Chile, mas eu queria falar um pouco da América Latina, porque a gente teve também, acompanhamos a eleição de Pedro Castillo no Peru, também um candidato à esquerda. E aí, devolvo para você no seguinte sentido: como que a gente pode analisar esses movimentos, Peru, Chile, resvalando em outros países da América Latina, com destaque no Brasil? Qual que você acha que é a perspectiva? Lembrando que temos eleições presidenciais aqui no Brasil esse ano. Vamos ver vou dividir em duas partes a resposta. Pensando Peru e Chile, né? São duas conjunturas e dois governos muito diferentes, né? O governo do Castillo realmente no Peru é de minoria mesmo e não traduz um processo de mudanças, um processo popular, né? Não traduz avanços de movimentos sociais que o sustentam. Foi mais uma coisa, de certa forma, ao acaso, devido a uma grande pulverização que tinha de candidatos e o sistema político peruano destruído, né? Há muitos anos, uma crise de hegemonia no Peru muito grande há muitos anos, que não se resolve, né? Uma crise de aproximadamente 2 décadas, pelo menos. Então, a principal intenção do governo Castillo e a principal vitória do governo Castillo seria chegar ao final do mandato. Não tem muita margem para fazer nada, assim, né? A situação do Chile é bem diferente, né? É um momento de ascensão, de um processo de transformação, de refundação mesmo. Então, esse governo, né, chileno tem muito mais condições de interferir nas possibilidades, aumentar as possibilidades de uma nova onda rosa na América Latina, de haver uma nova onda rosa, né, que vai se definir principalmente a partir da eleição da Colômbia e da eleição do Brasil nesse ano, né? Tem a da Costa Rica também, mas claramente a da Colômbia e a do Brasil são fundamentais, né? A da Colômbia porque pode se dar uma vitória de esquerda na Colômbia que seria inédita, né? Nunca ocorreu na Colômbia, e ao mesmo tempo uma derrota do uribismo, né? Que é uma das correntes mais autoritárias, conservadoras das direitas na América Latina. Isso enfraqueceria mais ainda o Bolsonaro também. E no caso do Brasil, aí mais importância ainda, né, porque o Brasil é o país mais forte, o país mais rico, o maior país da América Latina, e
especificamente a liderança do Lula é uma referência regional e global, né? Então, nesse processo todo de uma possível segunda onda de esquerda, o Chile tem um papel a cumprir em termos de inovações, em termos de novas propostas, que tenham uma base social forte, representa novas forças políticas, representa uma nova geração de esquerda, né? É uma troca de guarda na esquerda latino-americana, é o presidente mais novo eleito na América Latina, vem de movimentos estudantis, né, de movimentos sociais, vem de um partido novo da Frente Ampla, não rompeu com a Concertação, que era a força de centro-esquerda que governou o Chile várias vezes nas últimas décadas, né, e que não conseguiu avançar tanto em termos de políticas transformadoras, sociais, muito bloqueada pelas instituições chilenas da Constituição Pinochetista de 1980, que segue vigente no Chile. Então, o governo Boric tem muitas condições de inovar e aí influenciar outras forças de esquerda e centro-esquerda na região, né? Uma dificuldade muito grande, um grande problema de um possível governo Lula, colocaria até em termos de um grande erro de um possível governo Lula, seria tentar reproduzir o que foi feito há 20 anos atrás. A região é outra, a sociedade brasileira é outra, as sociedades latino-americanas são outras. Então, há que haver inovações. Não pode se pensar que não aconteceu nada, e particularmente no Brasil, mas em toda a região, desde 2013 ou desde o golpe de 2016. Né? Não pode se retomar de onde parou, repetindo as mesmas políticas, e tudo bem. A sociedade é outra, a região é outra, a política internacional é outra. A democracia brasileira está numa situação de crise, né? De ataques fortíssimos nos últimos anos. Então, nesse sentido, uma nova etapa progressista no Brasil, né, uma nova etapa de esquerda no Brasil, teria que agregar muitos elementos novos, repensar questões. E aí, nesse sentido, o governo do Boric pode ajudar bastante, porque vão vir bons exemplos lá nesse sentido. Professor Tem que prestar atenção. Professor Fabrício Pereira, aí, ouvindo o senhor agora, né, lembrei do seu artigo, assinado pelo senhor no UOL, na Folha, Gabriel Boric e as possibilidades de renovação das esquerdas latino-americanas. E tem um trecho que chamou a atenção do seu artigo, quando o senhor fala assim que o governo Boric provavelmente vai se diferenciar de outras experiências regionais que podem ser consideradas uma retomada do ciclo progressista em versão rebaixada. Governos como López Obrador no México, Alberto Fernandes na Argentina e o provável retorno de Lula à presidência do Brasil. Esses três governos que eu citei agora, né, Obrador, Fernandes e uma possível vitória do Lula, não estão mais à esquerda? Estão à esquerda, sempre estiveram à esquerda, dentro da conjuntura atual, né, claro, mas é uma conjuntura muito dura, muito difícil. As políticas voltadas para a redução da pobreza, para o aumento do consumo, que foram produzidas por governos progressistas nos anos 2000, hoje não funcionariam da mesma maneira, né? Porque as demandas sociais são outras, as sociedades da região são muito mais, hoje, pulverizadas, polarizadas, atomizadas. A situação internacional é mais complicada, tem crise das instituições democráticas mais profunda hoje. Não tem mais aquele favorecimento do boom dos preços dos commodities, dos produtos primários que favoreceram esses governos nos anos 2000, né? Desde a crise de 2008, 2009, a situação econômica é muito complicada, a região passa por um processo cada vez maior de reprimarização, desindustrialização das economias. Então, todos esses estudos que eu falei devem ser levados em conta por um eventual novo governo Lula,
né? Quando se observa o caso do López Obrador no México ou o caso do Fernandes na Argentina, se vê que são governos em grande medida bloqueados, limitados, que muitas vezes tentam produzir algumas das políticas da onda rosa progressista anterior, de 2 décadas atrás, né? E os resultados não são mais os mesmos, né? Não se consegue aqueles mesmos resultados de redução de pobreza e desigualdade que foram obtidos há 2 décadas atrás. Então, há crises de representatividade consideráveis aí. Pensando na Argentina, por exemplo, há uma disputa muito forte entre o kirchnerismo, né, entre a Cristina Kirchner, principalmente vice-presidente, e o Alberto Fernandes, seu grupo. É uma situação complicada. Então, há que se olhar para essas situações novas, como as colocadas pelo Chile a partir de 2019, talvez na intenção de se buscar exemplos de novas políticas, de novas relações entre movimentos e o Estado, e principalmente se pensar numa reativação da integração regional, né, que foi abandonada nos últimos anos. Essas instituições de integração na América do Sul, na América Latina, elas devem ser retomadas, mas não como uma cópia simplesmente do que foi feito há 20 anos atrás. Se pensar em instituições mais adaptadas ao momento atual, com mais participação social, com mais valorização da cidadania, uma integração mais cidadã, mais democrática, talvez. Sim. Modernizar, né? Não modernizar, mas é isso, estar em 2022, né? 2022, não em 2002. exatamente. E é Exatamente. curioso até, a gente vai ter que encerrar, mas só quero fazer um comentário, uma nota de rodapé, que essa situação dos eleitores do Chile, que você mencionou, professor, da coisa da crise de representatividade, a gente já vê aqui também, por conta da polarização, as próprias pesquisas. Pessoas dizendo que vão votar nulo, branco, e a quantidade de indecisos. Justamente porque é essa coisa, eu não estou representado em nenhum desses polos. Então é importante olhar para a abertura de um diálogo, né? É isso que a gente está precisando bastante. E com isso quero agradecer demais professor Fabrício Pereira, professor de Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que tem pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago, no Chile. Obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Abraço, professor.